Tá. Aí a gente passa essa gravação. É só a Ah, legal. explicação mesmo do serviço para que você vai explicar aí. Já comecei a gravar, pode falar, fica à vontade. Bom, então nós somos aqui da Advocacia Tributária, com 33 anos de experiência aqui na área tributária. Temos mais de 4.000 processos movidos contra a União. Então, assim, experiência, expertise nós temos aqui, tá? Então, hoje nós temos dois serviços que eu julgo assim importantíssimos aqui, que são os carros-chefe, que seria a extinção de impostos, onde a gente vai estar falando assim de débitos tributários, né? Empresas que estão endividadas. E o outro serviço nosso, nós vamos falar de créditos tributários, tá? Que seria a restituição de créditos. Então, um serviço é sobre débitos e outro serviço é sobre créditos, tá? Então, assim, vamos começar primeiro com os débitos, que é mais fácil de entender, tá? É assim, conforme vão acontecendo as crises ano a ano, governo a governo, as empresas vão sofrendo com essas crises, tá? E muitas deixam de pagar vários tipos de impostos, tá? E nesses impostos que ficam atrasados há algum tempo é que nós atuamos, tá? Então, por exemplo, cada um na sua cidade, a Tânia, ela está em Osasco, a Crislaine, eu não sei onde ela está, e nem a Simone, mas com toda a certeza absoluta tem diversas empresas devendo milhões nos locais que vocês moram aí, tá? O vizinho de vocês. Então, o que a gente faz? Nós localizamos essas empresas. A Simone é de São Paulo, capital, ela falou. Então, nós localizamos essas empresas e aí que nós fazemos o nosso serviço. Tá? Nós entramos com o processo jurídico e nós conseguimos extinguir esta dívida. O que seria extinguir? Seria, assim, eliminar essa dívida, anular essa dívida de forma jurídica, de forma judicial. Então, qual que é o resultado desse processo? É sair uma sentença transitada e julgada, que a partir desse momento que a gente conseguiu, ela não existe mais. Tá? Então, a partir do momento que sai a sentença transitada e julgada, essa dívida ela não existe mais. Então, entenda que você pega algumas empresas aí em São Paulo ou em qualquer região do país, elas devem milhões, tá? Milhões. Eu posso fazer uma listagem de empresas para vocês com milhares de empresas que devem milhões, tá? E é aí que entra nosso serviço, tá? Então, nós entramos, nós cobramos somente no êxito da ação, tá? Então, a gente entra com processo jurídico, a empresa não paga absolutamente nada adiantado, ela só vai pagar realmente quando nós mostrarmos o resultado. O resultado o que é? É a sentença, tá? Só que assim, dentro desses milhões que essas empresas devem, são vários processos, porque tem PIS, tem COFINS, tem IPTU também entra nessa lista, entra imposto de renda, entra ICMS, INSS, ISS. Então, entra qualquer tipo de imposto, pode ser federal, estadual ou municipal. Tá? Então, são diversos processos que existem nessa dívida. Então, esses processos vão transitando caso a caso, né, processo a processo, então elas vão sair na sentença aos poucos. Então tem dia que sai uma, tem dia que sai duas, tem dia que sai três, depois fica uma semana, sai mais uma. Então, aqui na semana, a gente tem tipo 10, 15, 20 sentenças que saem aqui toda semana. Tá? Saem muitas. Então, nós cobramos aí um percentual pelos honorários, depois a Tânia vai falar com vocês a respeito de percentual, né? E em cima do resultado, somente daquilo que a gente consegue a sentença, é que nós cobramos os nossos honorários advocatícios, tá certo? Então, esse é o procedimento que a gente falou a respeito de extinção de impostos, que seriam débitos, tá certo?
Esses processos, eles têm uma duração, em média, para sair o resultado, de 6 meses, tá? Então, assim, tem coisas que eu já vi sair com 1 mês e meio, e tem coisas que eu já vi aqui que saiu com mais de 1 ano, tá? Mas um prazo legal para a gente trabalhar é um prazo médio de 6 meses, tá bom? Então, até aqui, nós falamos a respeito de um produto, um serviço, que seria a extinção de impostos, tá? Então, agora nós vamos, daqui para frente, nós vamos falar agora de créditos tributários, tá? Então, assim, graças ao nosso sistema de arrecadação de impostos, que é uma loucura, é uma doideira, é um juquiri, porque nós temos diversos tipos de tamanhos de empresas, né? Que tem desde do microempreendedor individual, aí tem a microempresa, aí tem a empresa de pequeno porte, tem a EPP, tem a Eireli, tem a limitada, tem a SA, então aí tem o tipo de arrecadação de impostos simples nacional, aí nós temos o lucro real, o lucro presumido, e aí em cada segmento desse existe uma alíquota, um sistema de arrecadação diferente de impostos, tá? Então, assim, é humanamente impossível um contador ter ali na ponta da língua qual que é a alíquota correta para cada segmento de tamanho de empresa, tá? Então, é muito comum as empresas pagarem impostos a mais. Por que que isso acontece? Porque a empresa liga a empresa liga na contabilidade e fala lá, vou emitir uma nota fiscal, eu preciso do código aqui do MCM, né, que é a classificação fiscal, para poder emitir a nota fiscal. E ele liga na contabilidade, aí o contador não pode atender e fala para um funcionário lá, atende o cliente tal, fulano de tal, e verifica qual que é o problema dele. Meu, os códigos da classificação fiscal tem uma infinidade, tá? Então, como eu dei até um exemplo aqui ontem na nossa reunião ontem, né, Tânia? Vamos supor, você vai vender um balcão frigorífico, né? Então, você tem lá a classificação fiscal do balcão frigorífico, você tem a classificação de uma caixa refrigeradora, você tem a classificação fiscal de uma geladeira, você tem a classificação de um freezer, você tem a classificação de um balcão refrigerado, você tem a classificação de uma máquina de sorvete. Então, todos eles são de refrigeração. Só que cada um tem uma classificação fiscal que a cabeça do funcionário que trabalha lá na contabilidade fica desse tamanho, de tanta informação. Então, na dúvida, ele olha uma, ele fica na dúvida, olha outra, fica na dúvida, olha a terceira e fica na dúvida. Ele fala, qual que eu vou indicar para a empresa? Né? E o contador não está na empresa, saiu para uma reunião, e ele tem que resolver o problema da empresa que está ligando para ele. Ele fala, na dúvida, eu vou indicar que paga mais imposto. Tá? Por quê? Porque se tiver errado, o erro não é tão grande, porque vai pagar um imposto a mais em vez de pagar a menos. Tá? Então, apesar de estar errada, o erro não é tão grave assim, porque o imposto não vai ser pago a menos. Então, isso não vai atrair fiscal para dentro da empresa, ou a empresa vai ser notificada, porque está recolhendo imposto a mais. Tá? Só que isso gera consequências, né? Porque as empresas ficam pagando impostos indevidamente, impostos a mais ou impostos até em duplicidade, tá? E isso gera um valor absurdo de créditos que a empresa pagou a mais durante semanas, meses e até anos, tá? Então, o que acontece? É aí que entra aí que nós atuamos, tá? Que a Gonzales Soluções Tributárias atua, tá? Então a gente entra com o nosso serviço de fazer uma revisão fiscal, uma revisão tributária em cima dessas operações, tá? Tanto de compra quanto de venda, tá? Então nós temos um software que é um parceiro nosso, um parceiro comercial nosso, onde nós cadastramos todas essas notas fiscais de entrada, cadastramos todas as notas fiscais de saída, e esse software ele faz um cruzamento ali de informações e revisão fiscal em todo o movimento. Tá?
Só que assim, como nós temos direito de fazer o recolhimento desse crédito tributário até 5 anos para trás, nós primeiros vamos fazer uma avaliação para saber se a empresa tem direito a algum tipo de crédito. Então, num primeiro momento, nós vamos fazer um diagnóstico. O que seria esse diagnóstico? Nós vamos pegar um período de um mês e vamos avaliar se, em cima do faturamento daquela empresa, nós conseguimos encontrar crédito tributário, tá? Porque ela vai tanto entrar na nota fiscal, como vai sair, e ali no final daquele período, no final daquele mês, vai dar um resultado, tá? Então, por exemplo, fizemos um diagnóstico, esse diagnóstico ele é gratuito, tá? E nós entramos ali e fizemos um diagnóstico em cima ali de uma perfumaria, tá? E encontramos 10 mil de impostos pagos a mais. Isso é muito comum acontecer, tá? É muito comum. Não pense que fala, mas está falando de uma empresa que fatura muito e 10 mil reais durante um mês é muito dinheiro. Não é muito dinheiro, não. Você vê em empresas de perfumaria, de cosméticos, farmácias, que é muito comum você encontrar ali um crédito tributário pago a mais, né? No valor de 10 mil reais. Então, fizemos um diagnóstico e encontramos esse crédito de 10 mil reais, tá certo? Então, nós levamos essa proposta, encontramos essa oportunidade de 10 mil, que isso pressupõe que se você tem 10 mil num determinado período, num determinado mês, isso quer dizer que os últimos 60 meses você também pagou a mais 10 mil reais, se você manteve a mesma média. Tá? Então, é só você fazer conta. 10 mil reais vezes 60 vai dar 600 mil reais. Tá? Então, nesses 600 mil reais, nós apresentamos essa proposta para o dono da empresa. Falou, aqui, de acordo com o nosso diagnóstico, estima-se que você tenha mais ou menos 600 mil reais aí para recuperar de crédito. Vamos assinar o contrato? Pô, não tem por que falar não, tá? Porque está colocando dinheiro no caixa da empresa, né? No conta corrente da empresa. Esse dinheiro, quando a gente fizer o serviço, ele pode entrar na conta corrente da empresa, se for empresa do Simples, ou fazer abatimento de impostos se a empresa for do lucro real e lucro presumido, tá? Então, nós assinamos um contrato e aí sim, a partir do diagnóstico, a partir do que a gente fez o contrato, aí sim a gente vai fazer uma análise em cima dos 60 últimos meses, que seriam os 5 anos, tá? E aí sim, após essa análise, nós vamos chegar a um valor exato, tá? Por exemplo, estimava-se que seria os 600 mil reais. Após essa análise em cima de todo esse período, eu vou ter lá um valor exato, 624.452,52 centavos. Tá? E aí nós fazemos a recuperação desse crédito, e esse crédito ele vai cair ou na conta corrente da empresa, ou vai ficar de crédito lá para ser abatido nos próximos impostos se a empresa tiver um porte maior. Tá? Então, é assim que a gente trabalha. Esse diagnóstico inicial, que seria em cima de um mês, a gente pede 10 dias para fazer esse diagnóstico. Tá? E quando a empresa aprova ali o diagnóstico e assina um contrato, nós pedimos 30 dias para fazer essa análise em todo o período de 60 meses, ou seja, os 5 anos, tá certo? E o início desse processo até o final dele, até receber o dinheiro, dura mais ou menos 2 meses e meio, mais ou menos, tá? De 2 meses a 2 meses e meio, tá certo? E aí, em cima desse valor, nós cobramos os honorários também, tá certo? Então é assim que a gente atua. E é sempre no êxito, tanto no primeiro serviço que eu falei para vocês, que é de débitos, quanto a esse serviço que é de créditos, é sempre quando a gente apresenta o nosso trabalho final, tá certo? Então é assim que nós atuamos. Ok?
Meninas, ficou claro para vocês o tipo de serviço que é para fazer a venda? Vocês têm alguma dúvida? Ficou claro na cabeça de vocês? Como que tá? A Simone já disse que sim. É bom que a Simone Sim, está. para mim ficou claro também. É só Gislaine, uma você tá dúvida, onde? no caso, nós vamos ligar então para essas empresas e falar diretamente com o dono da empresa. Exatamente, o dono é uma pessoa que responde por esse setor, né? Muitas vezes pode ser o contador, pode ser um contato que você tenha dentro da empresa. Sim. É bem Exato. possível a É captação. assim. Aí eu gostaria também, ô, Tânia, vou pedir licença para você, vou mostrar alguns resultados daquilo que a gente já faz aqui no nosso dia a dia, pode ser? Pode, claro. Tá. Então vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui. Gislaine, você chegou depois, eu não abri a minha câmera hoje, porque eu tô com o rosto todo vermelho de alergia, trabalhei o dia inteiro assim. Tem... Ah, sem problemas. Eu também tô com a minha desligada. Se não tiver problema, senão eu ligo também, não tem problema. Não tem problema, não. É que eu gosto de deixar ela ligada, mas hoje tá feio o negócio aqui. Tá Melhoras aí. aparecendo a imagem aí para vocês? Tá aparecendo já, Anderson. Sim, para mim sim. Então vamos lá, vou mostrar aqui alguns trabalhos que a gente já fez. Aqui estão algumas sentenças, tá? De um mês para cá, eu gravei algumas sentenças para mostrar para vocês, tá? Então vou começar, inclusive com essa daqui, ó, Ah, essa da Jumbo Jet eu vi já. da Jumbo Jet, né? É. Essa aqui é da atmosfera. Inclusive, esse da atmosfera, Otânia, só uma curiosidade, Hum. nós fizemos esse trabalho com o cliente, nós anulamos essa dívida, não só essa, como outras também. E hoje ele é um parceiro comercial nosso, inclusive ele está lá no grupo. Legal. É o Dário, ele está dentro daquele grupo nosso lá, tá? Então aqui, ó, aqui é apenas um resumo. Isso aqui é um papel, é um documento, só que tem 2 PDFs aqui, tá? Então, assim, o papel todo mundo coloca o que quer, né? O papel aceita tudo. Então, eu só vou te mostrar aqui, depois vou entrar no site do tribunal, tá? Então, tá aqui. Diante do exposto, acolho a exceção de pré-executividade e julgo extinto, tá? Essa palavra-chave, tá? Então, aqui é a sentença dizendo que o processo que nós entramos foi julgado extinto, tá? Mas aí eu vou fazer o seguinte, aqui é só o resumo, eu vou copiar esse número de processo e aí eu vou até o site do tribunal. E é recente, né? Fevereiro. Então, vou entrar aqui no site do tribunal, tem que colocar o certificado digital, né? Você tem que se identificar, né? Aí eu tenho o certificado aqui do advogado, né? Que é o doutor Eduardo Gonzalez, está aqui, ó. Tá vendo? E aqui eu vou pôr o número do processo. Acho que isso você nunca acompanhou, né, Tânia? Não, Não, né? sei não. Então aqui eu pego, abro o processo, né? Apareceu o número do processo. Aqui até dá para ver, tá? Alguma coisa, mas eu gosto de baixar fazer o download aqui do processo inteiro. Ó, baixar aqui, fazer o download do processo todinho. Ó, esse processo tem 209 páginas. Tá vendo aqui? Uhum. Então, o processo é longo. Por isso que eu faço aquele. A sentença. Por isso que eu vou direto ali, eu faço um resumo, porque são muitas páginas aqui, né? Então, tá vendo? É muita página. Então, para não ficar chato, então eu vou lá, aí eu vou até procurar aqui, ó, sentença. Vamos lá. Sentença. Ele está localizando as defesas que a gente fez. Deixa eu colocar aqui A julgo. palavra sentença coloca julgo extinto.
Aí, ó. Aqui, ó. Então, esse é o resumo que eu fiz naquele PDF, tá vendo? Diante do exposto, acolho a exceção da pré-executividade e julgo extinta, tá? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que nesse processo, tá, da execução fiscal, que é um imposto de renda à pessoa jurídica, tá? Então, em cima da União, né, da Fazenda, aqui é o nome da empresa, Atmosfera, aqui é o nome do doutor Eduardo, que é o escritório da onde eu estou falando agora, tá certo? Esse é um. E o valor aqui, por incrível que pareça, ele não é tão alto, ok? Aí eu vou mostrar, por exemplo, um valor alto, que é para dar um ânimo aí em vocês também, tá? Que eu vou mostrar aquele da Jumbo Jet, lá que você falou. Uhum. Esse é a extinção de impostos, né? Isso, nós estamos falando aqui de extinção de impostos. Uhum. Aqui, ó o valor desse imposto que nós conseguimos anular aqui, ó. Bacana, hein? 14 milhões, tá? E eu vou fazer a mesma coisa, mesma coisa que eu fiz aquilo ali, aqui é simplesmente 2 páginas, né? Tá vendo? Reconheço a prescrição e julgo extinto. E aí eu vou lá no site do tribunal, novamente, vou colocar aqui o número do processo, da Enter, vou clicar aqui, vou fazer um download. Também não sei quantas páginas tem, mas deve ter muito mais página pelo valor da dívida, né? E aí depois eu vou mostrar para vocês alguns resultados em relação a créditos tributários também, tá? Uhum. Então, Foi uma pergunta se o site é atualizado diariamente ou você está afirmando? o site, não entendi, desculpa, Tânia. Simone mandou aqui no chat de mensagem. Ah, tá. Ela quer saber se o site da lista de devedores é atualizado diariamente. Eu acho que não. Ó, eu estou na cidade de Osasco. Quando eu entrei, fiz uma busca rápida ali da lista de devedores da cidade de Osasco, tinha 22 mil empresas. Mesmo que não esteja atualizado, porque assim, ó, Simone, por exemplo, eu entro lá na empresa, eu vejo que pela lista de devedores ali no site da Receita está me dizendo que aquela empresa deve 4 milhões de impostos. Aí, a partir do CNPJ daquela empresa, entra o nosso trabalho de prospecção de vendas. A gente vai buscar informações daquela empresa, site, nome do dono. Quando a gente chega ali numa parte do site da Receita, vai dizer para a gente se a empresa está ativa ou não, porque essa empresa pode estar baixada. Aí, por exemplo, se você vê que a empresa não está ativa, aí você vai ali pelo Google Street e vê que o prédio da empresa já não está mais em funcionamento, ou seja, essa empresa não está mais funcionando. Então, se ela não está funcionando, por mais que você feche o contrato da extinção ali dos débitos dela, ela não vai ter caixa, porque ela não está funcionando, não está entrando dinheiro, não vai ter caixa para pagar depois da finalização do processo. Então, a gente já exclui e não aborda ela, entendeu? Mas algumas que acontecem isso, é o que eu estou te falando. Existem na minha cidade de Osasco 22 mil empresas, só na cidade de Osasco, né? Imagina o estado inteiro. E você pode atuar no Brasil inteiro, você pode buscar de todas as cidades do Brasil. Então, existe uma infinidade aí de empresas que devem, entendeu? Mas a gente precisa fazer essa pré-qualificação antes, porque também não adianta a gente abordar uma empresa que depois não vai ter caixa para pagar a gente. A minha sogra mesmo tinha uma empresa, não é uma empresa muito grande, mas é uma empresa de ar-condicionado, e minha sogra é do Arco da Véia, então ela acha errado pagar imposto para o governo, ela nunca pagou imposto para o governo. Agora estão querendo fechar a empresa, não consegue fechar a empresa, porque deve muito dinheiro de imposto. Aí eu falei do serviço da advocacia para ela, mas a empresa está fechada, estão sem trabalhar com a empresa há muitos anos já, e não tem o dinheiro para pagar, né, a prestação do serviço. Então, uma empresa dessa, como a da minha sogra, já não seria uma empresa qualificada para a gente abordar, porque não vai ter o dinheiro para pagar a parte ali da comissão de prestação do serviço da advocacia, entendeu? Mas, viu, Tânia, eu vou dar até uma dica aí em relação a essa situação que você expôs, porque o que acontece? Eu não sei se sua sogra ela tem bens ou não,
Mas se ela tiver bens, tá? Então, ela tiver imóveis, isso começa a fazer apreensão, tá? Costuma fazer apreensão na conta corrente. Já chegou cartas para ela, CPF. Acontece que fica fazendo bloqueio na conta corrente e fica fazendo penhora de bens, tá? Se ela tiver bens, o Estado, a Fazenda, vai em cima desses bens dela, tá? Já começaram, assim, ela já está preocupada com isso. Então, e o que acontece é o seguinte, mas a pessoa pode falar, mas também já estou velho, não quero mais saber disso, e vou largar para mão para lá, já estou no final da vida. Quando a pessoa morre, a dívida continua, e, por exemplo, os bens que estão tentando penhorar, por exemplo, se ela deixou uma casa, tá? Para os filhos, a única casa. Se for a única casa, não consegue tomar, mas se tiver uma segunda casa, um segundo imóvel, um terreno, vai para cima e, independente da pessoa faleceu, a fazenda vai atrás desse imóvel dela. Tá? Porque a gente tem uma dívida aí de milhões, milhões e milhões. A minha mãe era sócia majoritária de uma empresa de transporte muito grande. E por causa de um erro, um vacilo do meu pai lá atrás, a minha mãe perdeu dividendos, perdeu ação, perdeu tudo. E ficou aí com um processo de enriquecimento ilícito, como se ela tivesse usado dinheiro de outra pessoa para enriquecer. E era tudo no nome dela, viu? Então, como que você vai imaginar que uma coisa que está no nome dela, outra pessoa tem direito, se ela nem conhecia essa pessoa? Foi acordos que meu pai fez no passado sem ela saber. Imagina a confusão. Beleza. Bom. Bacana, mostra aí pra gente. Vamos lá, então. Bom, então aqui é o processo que eu falei para vocês. Esse aqui já tem 650 folhas, tá? É um processo bem longo, valor 14 milhões, tá? Jumbo Jet, aqui é a Fazenda, né? Aqui é o nome do doutor Eduardo, tá? Quanto maior o processo, mais tempo demora para sair o resultado, né? A justiça, infelizmente, é assim: quanto maior o valor, mais tempo ali vai demorar para transitar julgado ou não. Exato. E aqui está realmente a sentença, né? Diante do exposto, reconheço a prescrição e extingo o processo, tá? Então, assim, resultados eu tenho, assim, muitos resultados, tá? Se vocês tiverem tempo, eu fico aqui 2 horas mostrando, tá? Mas não é o caso. Então, agora eu vou mostrar um pouco de resultado em relação aos créditos tributários agora, tá? Às vezes a gente pode pensar assim, mas vai demorar 2 anos para sair uma sentença. Pode demorar, né? Pode sair em 6 meses, em 5 meses, como pode sair daqui 2 anos. Aí eu só vou receber esse valor daqui 2 anos. Mas imagina, você fez uma transição de prospecção hoje, que uma prospecção para fechamento de um negócio desse dura em média 3 meses, no máximo aí, até a empresa fechar, fazer todos os cálculos. E em 3 meses você fez uma venda que daqui 2 anos você vai receber aí 100 mil, 120 mil, dependendo do valor. Então, é uma coisa de se pensar. É como a gente sempre dá o exemplo do corretor de imóveis, né? Às vezes ele vende um imóvel de luxo a cada 2 ou 3 meses, mas quando sai aquele montante, né? Ele às vezes vende um monte de casa popular para vender um imóvel maior. Bom, então vamos lá. Aqui nós já estamos falando, então, agora saímos dos débitos novamente, vamos falar agora de crédito novamente, tá? E são mais rápidos também, né, Anderson? Isso. Então, esse aqui seriam créditos, tá? Essa empresa aqui só foi feita em cima dos 2 últimos anos, é a empresa nova, né? Então, deu um valor relativamente baixo aqui, né? 153.450. Vamos ver alguma outra aqui. Aqui já deu um valor um pouco maior, né? Já foi feito aqui em cima dos últimos 5 anos. Aqui os créditos são em cima de PIS e COFINS. Dá para ver aí? Eu não sei se está dando para ver. Dá para ver. Eu fiz um cálculo baixo aqui com 500 mil, por exemplo, se fosse esse valor de 802, fosse 500 mil,
o vendedor receberia 15 mil de comissão. Então, você receber 15 mil de comissão por uma transação de prospecção, eu acho bem bacana. Não, e o que é legal, o Tânia e o pessoal, é assim, você não está vendendo um produto, você não está vendendo algo que a empresa vai entrar numa dívida para adquirir aquilo. Não, a empresa não paga nada. Você faz o trabalho, faz o diagnóstico, apresenta a oportunidade de crédito, ele fala, pô, você tem direito lá, sei lá, 500 mil reais. Pô, eu quero. Você vai terminar de fazer o trabalho, a análise, vamos fazer a análise fiscal, e vai ser colocado esse dinheiro lá no conta corrente dele. Pô, quem não quer um negócio desse? E ele não vai entrar numa dívida, porque você vai primeiro colocar o dinheiro na conta dele, para depois ele pagar os nossos honorários. Então, é um produto muito diferente de você vender um produto, você vender uma casa, você vender um carro, você vender um bem de um valor maior, né? Então, E a pessoa não tem risco, né? Ela não vai pagar um honorário para o advogado, para a advocacia, ela não vai pagar um honorário para ver se aquela sentença vai ser positiva ou negativa. Na verdade, ele vai assinar um contrato, ele não vai ter custo nenhum. A partir do momento que a sentença for positiva, aí sim ele vai fazer o pagamento do serviço. E se for na extinção de impostos, ele vai pagar só 20% do que ele deveria pagar para o governo, 30%, né, que eles pagam. Do que ele deveria pagar para o governo, esses 30%, por exemplo, ele deveria pagar R$1 milhão para o governo, ao invés de ele pagar R$1 milhão para o governo, ele vai pagar aí 300 mil para a advocacia. Então, ele só vai pagar quando a sentença for positiva. E o crédito, por exemplo, ó, que nem nesse caso, 2 milhões, ele vai receber na conta da empresa 2 milhões, e desses 2 milhões tem a porcentagem da advocacia, que eu não lembro quanto que é aí a porcentagem que a advocacia recebe. Na verdade, não é nós que recebemos, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre o percentual de comissão de vocês. certo. Bom, então aqui estão alguns valores, né, de alguns serviços que já foram feitos. É só para dar uma ilustrada aí. Mas basicamente é isso, tá? Que eu tinha para mostrar para vocês. Ficou alguma dúvida assim que vocês gostariam de perguntar? Se bem que é muita informação de uma hora para outra, assim, né? Muita informação. Tudo, né? Bom, para mim ficou tudo claro. Eu acho que assim, no momento que for fazendo, vai surgindo dúvidas, né? Mas no momento assim, entre os débito e crédito, para mim ficou claro. É porque assim, vocês precisam entender qual é o serviço que vocês vão vender. O detalhe desse serviço, como abordar, como expor, como entrar numa negociação, por exemplo, quem vai negociar isso daí? É a advocacia, né, que vai negociar, que vai mostrar, olha, tem como a gente fazer isso, porque após a análise detalhada, que eles vão dar ali o veredito, olha, tem como a gente seguir com o processo, e se não tiver como, eles já vão falar, não tem como a gente seguir com o processo, olha, a gente consegue recuperar até tanto de crédito, olha, a gente consegue extinguir até tanto valores de débito, né, tributário. Então, o que acontece? É eles que vão fazer todo esse detalhamento, você não vai precisar entender a fundo ali como é feito a sentença, como é feita a defesa, como é feito o processo, então você precisa fazer um vínculo ali, colocar a pessoa que se interessa por esse serviço em conexão com a advocacia que vai prestar esse serviço. Exatamente. Então, ao longo do tempo que vocês vão conhecendo um pouquinho mais a fundo sobre esse tipo de serviço. Agora vamos falar de porcentagem. Ó, na extinção de débitos, por exemplo, a empresa deve, né? A empresa deve aquele valor, e 30% daquele valor que eles extinguem, ali através de sentença, é pago para a advocacia. Então, vamos supor que, se eles extinguirem o valor de R$1 milhão, a empresa paga 300 mil para a advocacia. E desses 300 mil, a gente ganha 10%. Então, seria o valor de R$30 mil, tá? A advocacia vai ganhar 300 mil por ter feito todo esse processo, ter
custeado, porque tem taxas, né? Toda vez que você entra com um processo, tem taxas administrativas, tem custas processuais, a advocacia que vai bancar tudo isso. Então, eles ficam com 30% do valor que foi extinto ali para a empresa pagar de débitos, e desse valor, em cima desse valor, a gente recebe 10%. Entenderam? Ficou claro? Sim, para mim ficou claro. Ficou, Simone, claro? Falando com ele. Opa! Sim. Ó, aproveitando aqui, ó. Esse aqui é o doutor Eduardo Gonzalez aí. Oi, doutor, boa noite. Não estava programado, mas apareceu o homem. Esse é o cara do negócio. Isso. Vai. Então tá bom. Vai ver para a Tânia, ela está montando uma equipe de vendedoras lá, e aí eu estou fazendo uma live. Legal. Parabéns, viu? Obrigada. Vamos somar aí. Com certeza. Tá bom, minha querida. Obrigado, hein? Imagina. Valeu. Falou. Não, enquanto fala, é coisa do processo. Tá bom, valeu. Então, meninas, e na parte do serviço de crédito tributário, o comissionamento é em cima do montante que a empresa recebe. Por exemplo, o Anderson mostrou para a gente aí um valor de R$800 mil que foi creditado, que foi depositado ali na conta da empresa. Falo assim muito raso, né, Anderson? Porque, por exemplo, se a empresa tem um crédito de 800, mas ela deve 100 mil ali, vai ser descontado e ela vai receber só o valor proporcional. Mas a sentença do processo foi um crédito de 800 mil, então nós recebemos o valor de 3%, vocês recebem 3% em cima desse valor de 800 mil. Então, eu coloquei aqui no papel porque eu sou meio ruim de conta, tá? Conta grande e quebrada, eu sou meio ruim, sou boa de raciocínio só. Então, por exemplo, se gira ali um processo de 4 milhões, a empresa deve 4 milhões e ela não vai precisar pagar aqueles 4 milhões para o governo, o que nós vamos receber de comissionamento dessa negociação de vendas? R$400 mil, tá? Eu estou falando só da extinção de débitos tributários. Aí vamos supor esse mesmo valor, vou colocar o exemplo desse mesmo valor em créditos. A empresa pagou indevidamente, né, 4 milhões de impostos e agora vai restituir esse valor de crédito ali para entrar na conta da empresa de 4 milhões. A nossa comissão é R$120 mil. Tá? Agora vamos para um valor mais baixo. 30 mil, vamos supor que a empresa deve 30 mil reais e fez ali a extinção dos débitos que ela tem que pagar, esses 30 mil reais para o governo, ela não vai pagar mais. Nós vamos receber 3 mil reais. E se a empresa... 30 mil ainda é baixo, né, Anderson, para ser crédito tributário? É um valor muito baixo. 30 mil não é um boteco, não deve 30 mil, deve mais, entendeu? No crédito também, né? A gente paga indevidamente ali menos. Isso. É assim, qualquer estabelecimento que você for aí, qualquer tipo de estabelecimento é 50 mil para mais. Dificilmente você vai encontrar alguma coisa abaixo. Até conta de luz das empresas a gente consegue fazer o crédito, né? Isso, em relação a crédito, sim, exatamente. Até a conta de luz ontem, na live, meninas, a gente estava conversando e estava falando justamente sobre isso, que tem empresas, por exemplo, que pagam 20, 30, 40 mil reais mensais de conta de luz. Então, se você fizer isso ao longo de 5 anos, imagine quanto que eles pagaram a mais de imposto aí. Depois do processo, eles recebem todo esse valor que eles pagaram indevidamente de impostos, eles recebem de uma única vez como crédito. E esse montante do valor que eles vão receber como crédito, a gente repassa para vocês o comissionamento de 3%. Porque vocês fizeram a indicação, vocês fizeram a conexão dessa empresa com a advocacia, vocês entenderam? Sim, eu entendi. Você, Simone? Tranquilo. Não, legal. Eu acho que... É isso, né, Anderson? Oi, não entendi. Eu acho que é isso, tá bem explicadinho. Tá. Nós vamos depois passar esse vídeo ou marcar uma outra data para as pessoas que não puderam comparecer.
Isso. Mas depois vocês me falem aí, ó. Simone já disse que bora começar. Uma coisa que eu quero assim deixar bem claro também é assim, veja bem, os nossos honorários advocatícios que a gente cobra de tabela é 30%, tá? Mas uma coisa que eu quero deixar aqui, que inclusive está sendo gravado, tá? Nós não vamos perder negócio por causa de comissionamento, tá? 30%, poxa, a empresa lá tem 1 milhão, pô, ela está reclamando que 30% é muita coisa. Não tem problema, a gente negocia isso, negocia, faz a 25, está muito alto, faz a 20, está muito alto, faz a 15, tá? O que eu quero que vocês entendam é que vocês têm liberdade para negociar esse comissionamento. Só que vocês têm que ter ciência de que, por exemplo, se eu pego uma empresa de 1 milhão, minha comissão padrão é 30%. Eu derrubando 1 milhão, eu vou receber 300 mil, e nesses 300 mil, vou pagar os 10%. A Tânia vai pagar os 10% para você, tá certo? Em cima de 300 mil. Só que se você negocia a taxa de fechamento lá de honorários, 300 mil está muito alto. Putz, a empresa quer fechar, mas quer fechar em 15%. Tá? Então, beleza, não tem problema, nós vamos fazer da mesma forma. Em vez de receber 300, eu estaria recebendo 150 mil, e os honorários de vocês, né, que a Tânia vai pagar os 10%, seria em cima dos 150 mil, ok? E não mais em cima dos 300. Então, é assim, a taxa de honorários advocatícios é totalmente livre para vocês negociarem, tá? Até 10% a gente faz, dependendo do tamanho do montante. Hoje eu estava conversando com um pessoal que é do Paraná, eu não vou lembrar o nome da cidade, porque eu tenho cada cidadezinha lá no Paraná. Eles me apresentaram lá uma empresa que tem 110 milhões e estão me apresentando uma outra que deve 230 milhões. Tá? Então, assim, a taxa está sendo negociada abaixo de 10%, mas, pô, você pegar 10% de 230 milhões, nós estamos falando de 23 milhões de reais. Entendeu? É muito dinheiro. É muito dinheiro. Né? Então, é assim, esses valores nós vamos negociar até 5%. Tá? Porque são valores muito vultuosos. Tá? Então, é assim, o que eu quero deixar bem claro, vocês têm a livre iniciativa para negociar essa taxa. Tá? Eu não tenho uma tabela que eu falo, não, tem que seguir essa tabela. Não, vocês são livres. Tá? Então, dependendo do tamanho da dívida, a gente negocia aí até 10%. Tá? Até menos se o valor for muito alto. Tá bom? Beleza? Que não pode a gente perder dinheiro. Exato. É verdade. Mas o que a gente quer deixar claro aqui para vocês é que, por exemplo, na extinção de débitos, o valor que for recebido pela advocacia, nós temos 10%. Então, se a gente negociar 30% e a advocacia recebeu 10 milhões, a gente vai receber 10% de 10 milhões. Se a gente negociou e a advocacia recebeu 50 mil, a gente vai receber 10% em cima de 50 mil. Entenderam? Entendi. Beleza? Acho que deu para ficar bem claro essa parte aí, né? Sim, ficou bem esclarecido. Legal. Eu só queria dar um pitaco a mais aí em cima de quando a gente fala de crédito tributário, porque o que acontece? Uma coisa que eu deixei de falar, passou batido, é assim, em cima do crédito tributário tem vários tipos de arrecadação de empresa, de impostos na empresa. Então, tem empresas que são do Simples Nacional e tem empresas que são do lucro real ou lucro presumido, que são empresas maiores, tá? Empresas que faturam até 4 milhões e 800 mil por ano, geralmente elas são do Simples Nacional. Seria uma padaria, seria um mercadinho, seria, sei lá, uma farmácia de pequeno porte,
Tá? Então, essas empresas faturam até 4.800.000 por ano, que dá uma média mensal de 400 mil. Tá? Então, você tem que ter essa média mensal na sua cabeça. A empresa faturou até 400 mil num mês, possivelmente ela está enquadrada no Simples Nacional. Quando a gente fala do Simples Nacional, não é qualquer tipo de comércio que tem direito a crédito tributário, tá? Então, eu vou até pedir para vocês aí, vou até depois passar o site para vocês, tá, Tânia? Você me cobra isso, me lembra isso? Lá no nosso site está os segmentos que têm direito a fazer a restituição de crédito tributário. Eu vou falar alguns para você aqui. Seria, por exemplo, farmácia, mercados, autopeças, lojas de autopeças, lojas que vendem gás, né? Bujão de gás, GLP, lojas não, distribuidoras, né? Depósitos, empresas que vendem perfume, empresas que vendem cosméticos, empresa de produto de pet shop. Falando de pet shop, nós estamos falando só da parte da parte veterinária do pet shop e da parte de cosméticos ali para os pets, tá? As outras áreas não entram. Então, acho que é mais ou menos isso, tá? Falando de Simples Nacional, são esses segmentos que têm direito. Eu vou pedir para depois vocês entrar no site. Nosso site é anulaçãodeimposto.com.br. Se você puder pôr aí no chat, Tânia, fica legal. Fica anulacão de imposto. Tá? E lá tem os segmentos que né? Tá? Agora, quando a gente trata de empresas maiores, que são do Simples Nacional, ou do Simples Nacional, não, do lucro real ou do lucro presumido, aí todas as empresas entram para ter direito à restituição de crédito. Tá? Aí depende do segmento. Tá bom? Pode ser indústria, pode ser comércio, pode ser qualquer tipo de segmento. Tá bom? Ok. Meninas, sejam muito bem-vindas à nossa equipe. Tá? Aquele grupo é um grupo somente para informação. Eu vou montar um grupo para a gente começar a desenvolver estratégias. De repente, eu vou conversar com o Anderson se a gente junta, que eu estou em parceria com o Anderson em treinamento de um outro time, que é um time dele, né, de representantes dele. Então, vou ver como a gente vai proceder a partir daqui, porque a gente está em processo de captação para a minha equipe. E a gente vai se falando, mas eu vou já incluir vocês num outro grupo. Vocês são as primeiras aí da minha equipe, né, Anderson? Faz um tempo que a gente vem desenvolvendo isso, agora botei um pontapé inicial. Não, legal. E é assim, ó, por exemplo, aqui onde eu estou é o escritório, tanto é que vocês tiveram a oportunidade de conhecer rapidamente o doutor Eduardo Gonzalez, né? Eu não lembro quem que é de São Paulo, a Simone e a... Eu também sou de São Paulo, Ah, capital. nós somos de São Agora Paulo, no legal. centro aqui. Tá, bacana. Bacana, Simone, também. Inclusive, fica aí até o convite, até para da Zona Leste, ó, Simone. Nós estamos aqui na Penha, aqui próximo ao Ticoatira, tá? Não sei De repente a gente pode marcar um dia e ir todas juntas, né? Isso. Eu acho bacana. Exato. Então, é assim, ó, eu sou muito acessível, porque eu estou aqui praticamente todos os dias, tá? Então, eu dou suporte. Nossa, Simone de Arthur Alvim, nossa. Pertinho demais. Então, assim, eu estou disponível aí, se eu não responder na hora que eu estou ocupado, tudo, mas pode me perguntar no grupo da Tânia, a gente vai se falando, não tem problema não. Outra coisa, vocês forem em algum cliente, vocês estão negociando com algum cliente, mas vocês ainda não têm experiência. Estou com uma pessoa, falei, ela está interessada, mas quer saber mais, eu não consigo dar mais informação. Me passa o cliente, a gente faz uma teleconferência, eu fico os três no telefone, ou pode ser uma videoconferência também, tá? Ou quer que eu ligue para o cliente, não tem problema, o cliente é seu, só vou ligar para agilizar a negociação, tá? Então,
O que eu quero dizer com isso? Que eu sou bem acessível aqui, tá? Vocês podem contar comigo. Uma hora ou outra que eu esteja ocupado, que não dê para atender na hora, mas assim que der, eu já devolvo ali a resposta no WhatsApp, alguma coisa assim, tá bom? Tá bom, então. Perfeito, meninas, sejam muito bem-vindas. Anderson, muito obrigada por esse suporte, por nos Legal. ajudar aqui, que é só o começo, né, do que a gente vai precisar aí da sua ajuda, mas a gente vai se falando. Simone, tenha uma boa noite, muito obrigada. Obrigada, Crislaine. Obrigada a vocês pela oportunidade também, né? E um novo conhecimento aí, que tô entrando bem, como os outros, sem conhecer muita coisa. Né? A gente vai... Eu acho assim, só para dar um encerramento, é assim. Às vezes a gente que, sei lá, eu vejo tanta gente aí, como eu, não fez uma faculdade, não se formou em nenhum tipo de universidade, nem nada, e fala, putz, eu estou com o meu futuro aí fadado a somente aquela vidinha. E assim, eu enxerguei isso aqui como uma oportunidade de realmente bombar, entendeu? Bombar. Hoje eu vejo a oportunidade de realmente aqui fazer uma boa grana, tá? E essa oportunidade tá sendo dada para vocês. Eu não sei qual que é o estudo de vocês ou não, tá? Mas é assim, vocês hoje têm aqui uma oportunidade de realmente de bombar, de ganhar dinheiro, tá? Porque não é essa vidinha de ganhar 3, 4 mil reais por mês, tá? Aqui você tem condição de se dedicar e realmente ganhar uma grana vultuosa, tá? Você pode mexer com empresas grandes e de repente dar uma cartada aí de embolsar 50 pau no mês numa brincadeira assim, ó, muito rápido, tá? Muito rápido, 50, 100, 150. Eu vou falar para você, às vezes eu fico assustado com os valores aqui que chegam para nós aqui dar uma avaliada. São valores absurdos, absurdos, tá bom? Então, beleza, era isso daí. Obrigado por tudo, boa noite. Obrigada, meninas. Obrigada, Anderson. Obrigada a vocês também. Tenham uma boa noite, bom descanso para todos. Boa noite, gente. Valeu, tudo de bom. Tchau. Tchau, tchau.